Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, bora gravar mais um vídeo falando sobre os principais jogos deste final de semana no futebol brasileiro. Promete ser bastante recheado após a pausa de carnaval, com jogos sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Então bora lá, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Talvez você esteja ouvindo no fundo o barulho do ventilador, além do vento na cortina da bandeira, é porque tá um calor do caramba e sem ventilador, sem condições de gravar alguma coisa. Bora começar pela sexta-feira, né? Temos o início da Supercopa Feminina, torneio de 8 equipes, mata-mata, jogo único, o Sport recebendo São Paulo no Retiro. Além disso, na sexta-feira à noite temos estaduais acontecendo, tem jogo no Capixaba, tem quartas de finais do Campeonato Paraense, o Remo recebendo a equipe do Santa Rosa, Remo obviamente muito favorito. Tem até um jogo legal de Série 4, eu tô falando porque o Paulista de Jundiaí está envolvido, eu sou torcedor, que é o Araçatuba e Paulista. É um jogo interessante para quem gosta de divisões alternativas do estado de São Paulo. E indo para o sábado, aí sim, sábado de bastante jogos, sábado cheio de partidas por todas as competições, enquanto aqui está carregando, aqui agora foi. Temos também na Supercopa Feminina o Bahia recebendo o Cruzeiro, jogo em Feira de Santana. No Campeonato Carioca temos o jogo de volta da semifinal entre Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu o jogo de ida por 1x0, é muito favorito para passar aqui para a semifinal. O Vasco conseguiu no jogo de ida ser bem mais competitivo contra o Flamengo do que foi, por exemplo, na primeira fase, o que já é algo positivo. Mas, cara, é mata-mata, se você não faz resultado, fica difícil. O Vasco vai ter que sair mais pro jogo, vai ter que se expor mais em algum momento, e é tudo que o Flamengo quer. Esse time do Flamengo, até por estar sem Pedro, até por ter um ataque ainda mais móvel, quando tem a oportunidade de atacar em velocidade, pegar um adversário mais frágil, eles se divertem, né? E o Bruno Henrique contra o Vasco também tem um histórico bastante positivo. Então o Vasco, apesar, olha, se classificar aqui seria algo gigante pro Vasco. E o Flamengo é, sim, o grande favorito a passar para essa final. Em Minas, temos o início da decisão no Mineiro. Tanto o Minas quanto o Alagoas começam já a ter as suas finais acontecendo. E o Rio Grande do Sul também, né? Então, já são alguns estaduais que começam a ter decisões já nesse final de semana, enquanto você tem outros que vão começar a final só no outro final de semana. Em Minas você tem o Atlético recebendo o América Mineiro, partida no Mineirão, mano, do Galo, o Galo que não perdeu nenhum jogo até aqui, o América que perdeu só uma partida, e os dois melhores times do campeonato. De fato, o América eliminou o Cruzeiro na fase anterior, então um confronto bem interessante. O Atlético é o grande favorito nessa decisão aqui. Temos também o Grenal, e promete bastante variedade, muito agitado fora de campo, reclamações de arbitragem, jogo de ida na Arena Grêmio, e o Grêmio precisa ter resultado, já que o Inter decide em casa, então Grenal de decisão, dá para esperar bastante tensão. Vamos ver se tem futebol também, não é só aquele jogo brigado, disputado, mas também jogado. E duas equipes que chegaram a essa decisão jogando bola, são os dois melhores times do campeonato. O Juventude um pouco atrás, o Juventude também fez boa campanha, tanto decidiu em casa. Mas são as duas grandes equipes voltando a decidir o Gauchão mais uma vez. Lembrando que o Inter já está há algum tempo sem título. O Grêmio defende sua hegemonia recente no estado contra um tabu já indigesto do Inter. Continuando aqui, descendo, tem muito futebol internacional também, pelo amor de Deus. O Acre, temos a primeira fase, temos o Campeonato Alagoano, jogo de ida da decisão entre ASA e CRB. E jogo em Arapiraca, o Asa aposta muito nesse fator casa, né? Na primeira fase, empatou com o CRB lá, foi esse fator casa importante, o time eliminar o CSA, né? Venceu o jogo de ida em casa, depois segurou a pressão na volta, e vai apostar muito nisso para tentar construir uma vantagem. Lembrando que essa é a quarta final entre ambos nos últimos anos, quarta final seguida, entre Asa e CRB, e as três do CRB. Então o Asa precisa muito desse fator novo para tentar conquistar finalmente um título depois de tanto bater na trave. Temos jogo de volta no Campeonato Baiano, Vitória contra o Atlético de Alagoinhas, o Vitória fez 4x0 no jogo de ida. Teve jogador do Atlético de Alagoinhas do banco de reservas trocando socos, então assim, é muito favoritismo, né? Teria que acontecer uma hecatombe, um desastre enorme para o Vitória não ir para a final do Baiano. Rodando aqui mais, tem quartas de finais no Espírito Santo também, começando a fase final. Tem, no sábado tem Promessa Esportiva Ferroviária e Vilhavelense. Tem o jogo de volta no Ceará, entre Fortaleza e Ferroviário, jogo de 0x0. Estou gravando esse jogo, inclusive, antes da partida entre ambos pela Copa do Nordeste. Mas é um Fortaleza que não vem empolgando tanto assim nos últimos jogos. Tem um burburinho, a torcida reclamando do começo ruim de temporada do time e cobrando melhores atuações, além de melhores resultados. Lembrando que na Copa do Nordeste o Fortaleza
o programa se jogou no jogo ferroviário, mas o Fortaleza perdeu pro Altos e depois perdeu pro Vitória em casa. Então precisa sim dar uma resposta ao torcedor, não só de resultado, mas também de desempenho. No Pará, você tem no sábado o Paysandu recebendo o Capitão Poço pelas quartas de final estadual. Você tem semifinal na Paraíba, o 13 contra o Botafogo, um dos grandes clássicos do futebol paraibano. E com certeza será um jogo bastante tenso, jogo em Campina Grande, no Amigão. Descendo mais aqui, temos jogo de volta no Campeonato Paranaense das quartas de finais. Lembrando que o Londrina já está na semifinal e neste final de semana vão conhecer os outros três que vão para a final. E no sábado você tem o Atlético Paranaense recebendo o Azuris, depende da pronúncia. E o Atlético é favorito, assim, tem que se classificar, porque se é eliminado daqui, olha, a crise lá vai se instalar com bravura. O mínimo que se espera do Atlético é chegar pelo menos nas semifinais. A pressão, na verdade, é por título, né? Por ser o principal time do estado nos últimos anos, ainda mais pós-rebaixamento, um título ajudaria a acalmar as coisas por lá. Tem a última rodada da primeira fase da Série A2 do Paulista, que também vai ter vídeo sobre. Bastante vaga em aberto ainda do mata-mata, briga contra o rebaixamento, que promete ser emocionante. Tem semifinal em Pernambuco, tem simplesmente Sport contra Santa Cruz, jogo de ida. Santa Cruz que quebrou na primeira fase, quebrou o tabu contra o Sport, e o Santa Cruz foi o primeiro colocado, que terminou a primeira fase na frente, que fez uma grande campanha, que vem fazendo um bom pernambucano contra o Sport, que bastante críticas, caiu na Copa do Brasil. Em muito tempo a gente teve um Santa Cruz com real possibilidade de chegar à decisão do pernambucano, e um Santa Cruz que chega, apesar da diferença financeira de divisões do esporte, é um Santa Cruz que chega com melhores condições em muito tempo de enfrentar o esporte no mata-mata. Tem semifinal também no Rio Grande do Norte, o Laguna contra o ABC de Natal. E descendo tem mais aqui, no sábado é só isso. E vamos pro domingão, né? Um domingão cheio de jogos também. Você tem a Supercopa do Brasil com jogos, os outros dois jogos das quartas finais acontecendo no domingão, 4 da tarde, um Grêmio, Corinthians e Real Brasília e Flamengo. E aí você tem simplesmente a semifinal do Paulistão, 6h30, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Promete bastante, porque a gente vê algumas provocações de Neymar já em relação ao Corinthians, lembrando que o clássico fora de casa o Neymar foi contra o Corinthians, o Santos foi derrotado. Tem o histórico, o Neymar não é muito positivo contra o Corinthians na primeira passagem, então se espera bastante desse jogo. Vamos ver o quanto que o jogo do Corinthians na Libertadores fora de casa contra o Barcelona em Guayaquil pode influenciar positivamente ou negativamente. Também questão física, o Corinthians pegou uma viagem longa para o Equador, vai voltar para esse jogo e isso pode fazer diferença contra o Santos, que passou semana livre. Mas eu prometo grande partida, até porque são dois times que têm muita qualidade no ataque e defesas que não passam confiança alguma. Então entretenimento é promessa. No Carioca você tem um jogo de volta entre o Volta Redonda e o Fluminense, que é mais para cumprir tabela, né? O Fluminense liquidou a fatura com 4-0, a mesma coisa que foi com o Vitória, só um desastre enorme que tira o Flusão da final do Gauchão. Passando pelos campeonatos internacionais, estou aqui na agenda do GE, você também pode conferir para continuar vendo quais são os principais jogos, né? Final do primeiro turno no Amazonas, entre Amazonas e Manaus, os dois principais times do futebol amazonense dos últimos anos. Tem o jogo de volta da semifinal do Baiano, Jacuipense e Bahia. A Jacuipense, na Fonte Nova, venceu o time reserva do Bahia, e depois de lá os titulares entraram por 2-1 no jogo de ida, poderia ter feito 3-1, teve a chance no último jogo de fazer 3-1 e abrir grande vantagem. O Bahia que está no meio de pré-libertadores, eu gravo esse vídeo também antes do jogo do Bahia, e que vai precisar voltar por força máxima. Não dá para subestimar a equipe da Jacuipense, que joga pelo empate para chegar à final no Baiano e evitar o Bavi, né? Que era a expectativa. A Jacuipense mostrou que, olha, não pode ser subestimada. Tem domingo também 2 partidas pelas quartas do Campeonato Capixaba, o Rio Branco de Venda Nova, que avançou na Copa do Brasil contra o Vitória, e também a equipe do Capixaba contra o tradicional Rio Branco do Espírito Santo. Esse é o maior campeão do estado, o grande time do estado. Tem também semifinal em Santa Catarina, com Chapecoense e Joinville se enfrentando. Joinville que surpreendeu tirando o Criciúma, que o Joinville classificou em oitavo, só na última rodada, o Criciúma foi a primeira campanha, mas o Joinville voltando à semifinal do Catarinense, tentando voltar uma grande decisão contra a Chape, o jogo nem Chapecó. Tem o jogo de volta também de Ceará e Maracanã, o Ceará também só um desastre para não chegar na final do Cearense novamente. E ver se tem mais uma coisa, tem quartas de finais no Pará, tem Castanhal e Tunaluso, e também tem Bragantino e Águia de Marabá. Semifinal na Paraíba, o Serra Branca enfrentando o Souza, o glorioso Dino. E semifinais também em quartas de finais no Paraná. Jogos de volta para conhecer os últimos semifinalistas.
o Operário e São Joséense, e Curitiba e Maringá. O Operário, que é o grande favorito no jogo de ida, foi 1-1. O Operário, que foi o melhor time da primeira fase. Quem avançar nesse jogo pega o Londrina, que já está na semifinal. E o outro aí, o drama. O jogo de ida, o Maringá fez 2-0 no Curitiba. Jogo de volta agora no Couto Pereira. O Curitiba vai ter que cortar um dobrado para reverter isso, porque o Maringá tem um time. E assim, o Curitiba muito pressionado. A torcida estava bastante satisfeita com a SAF. E uma eliminação em quartas de finais estadual, mas que o Maringá seja um bom time, um bom projeto, aumentaria a pressão ainda mais para a Série B e deixaria as coisas, a pressão bastante indigesta para o Coxa. Vai ser a reta final, o trabalho do Mozart, talvez corresse risco até de demissão se cair nessas quartas finais para o Maringá. E não é fácil, né? O Maringá ainda pode não só jogar com empate, como pode perder por um gol de diferença. Tem semifinal em Pernambuco, tem uma semifinal alternativa, o Retrô contra o Maguari. O Maguari, que foi a grande surpresa do campeonato, fez grande campanha e terminou na frente, por exemplo, de Náutico, de Sport e de Retrô. E tanto que, de um lado, nas quartas finais, teve Náutico e Retrô. O Retrô conseguiu eliminar o Náutico nos pênaltis e agora pega na semifinal o Maguari, que é a grande surpresa da competição. O Retrô é um time de maior investimento, é um time de Série C, mas não faz exatamente um grande pernambucano, né? O Maguari tem motivos de sobra para sonhar e chegar a uma decisão que também seria algo histórico para a equipe do Maguari. Mas o Retrô tem a chance de ir para o Retrô, e a grande chance de chegar a uma final e, quem sabe, conquistar finalmente seu primeiro título pernambucano. Semifinal no Piauí, Paranaíba contra o Piauí, Fluminense contra o Altos. Semifinal também no Rio Grande do Norte, Santa Cruz contra o América de Natal. Santa Cruz de Natal, né? Confronto ali na cidade de Natal. Tem quartas finais do Mato Grosso do Sul, Dourados contra a Águia Negra e Operário contra a Costa Rica. E indo para finalizar na segunda-feira, a agenda de jogos desse final de semana. Estendido, né? Tem jogo na sexta, no sábado, na segunda também. E aí, para fechar, descendo aqui, temos a última quarta de finais no Espírito Santo, com Real Noroeste e Porto Vitória. E a última semifinal do Paulista, né? O grande jogo da segunda-feira à noite, 9h35, que horário merda. O Palmeiras recebendo no Aliança a equipe do São Paulo, mais um choque rei de mata-mata. Lembrando que o São Paulo tem vantagem nessa era Abel Ferreira. O São Paulo tem 4-2, né, em mata-matas contra o Palmeiras. Vem tendo história positiva, é a principal pedra do sapato do Abel Ferreira nessa era recente. No choque da primeira fase fez 0-0, um jogo que o São Paulo se defendeu muito bem. Um Palmeiras pouco inspirado, um Palmeiras que cresceu nessa última reta final para se classificar, passou com tranquilidade no mata-mata. O São Paulo teve mais dificuldades com o Novo Horizontino, que é bom time. Vamos ver qual vai ser a estratégia do São Paulo, se vai repetir o que foi feito na primeira fase, vai ser um São Paulo mais peito aberto. E provavelmente um jogo bastante tenso, bastante rivalidade. Nos últimos anos, essa rivalidade de Palmeiras e São Paulo vem se aumentando ainda mais, até pela quantidade de confronto em mata-mata. Então, promessa de jogo bastante tenso para fechar esse super final de semana no futebol brasileiro. Agora, deixe você nos comentários os jogos com qual você está mais expectativa de acompanhar neste final de semana. Não esqueça também de dar like no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.